Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram em Eclesiastes, irmãos. Eclesiastes 3. Mais ou menos no meio da Bíblia. Se rachar a Bíblia no meio aí, vai dar mais ou menos ali. Tá depois de Salmos. Depois de Provérbios. A gente não tem costume de ir para o Velho Testamento, né, irmãos? E aí, quando a gente vai, aí os irmãos têm, às vezes, dificuldade de achar. Né? Glória a Jesus. Capítulo 3, verso 9 em diante. Esse texto aqui, a gente sempre dá uma passadinha nele, né? Glória a Jesus. Diz assim, ó. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Em algumas traduções está exercitar. Quando a gente olha lá no livro de Gênesis, a gente entende, né? O suor do teu rosto foi uma maldição, né? Que foi lançada sobre o homem. A maldição, né, não foi só essa, também veio a morte, né? Você vai viver poucos dias sobre a terra. Né? O homem recebeu essa maldição a partir da queda de Adão, a transgressão de Adão. Recaiu a maldição sobre toda a humanidade. A aflição do trabalho, também tem a promessa, né? Espinhos e cardos te produzirá. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que até o trabalho, né, ele teria uma dificuldade para ser concretizado. Não era simplesmente trabalhar, né? Mas é um trabalho com aflição. É um trabalho que realmente traz bastante desgaste para o homem. E eu estava ali sentado, né, meditando. Quantas coisas que eu já podia ter feito. Eu tenho tantos projetos na minha cabeça. Eu já queria ter feito tanta coisa, né, pelo Evangelho. Não estou falando para a minha vida, não. Né? Estava pensando ali, estava ouvindo o irmão louvar e estava pensando, né, eu já podia ter aprendido tão melhor o meu instrumento, né, o meu violão. Eu comprei um teclado, eu já podia estar tocando tão bem. Podia estar fazendo uma base aqui do teclado e o irmão tá louvando com o violão, ia ficar tão bonito, né? E tá lá o teclado pegando poeira. Né? Eu não consegui ainda aprender. E vindo no caminho aqui, eu estava planejando, eu tenho que fazer esse vídeo assim, e assado, e etc, etc, etc. Aí eu comecei a meditar ali. Enquanto eu meditava ali, eu percebi, né, que a gente trabalha, e o pouquinho de tempo que sobra, eu pensei no dia de hoje, né? Eu tive que parar para fazer a leitura da palavra, né? Então, o tempo ele é implacável, ele não para, né? Não para. E a gente muitas vezes planeja muitas coisas e não consegue fazer. O trabalho oprime a gente. Na minha cabeça, essas 2 semanas que passaram, que estão passando no caso, né? Estamos no final dessa semana já. Eu tenho algumas coisas para entregar, não consigo entregar. Está me trazendo aflição, dificuldade até para dormir, né? Compromisso, preocupação. Né? E aqui, olha que coisa, né? O que ele diz. Tenho visto, verso 10, o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. E também pôs o mundo no coração do homem, pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então está escrito que o homem tem um mundo no coração. E é uma realidade. O homem, ele tem, assim como todos os animais, ele tem algo ali dentro dele, né? Se você pegar os filhotinhos, pega um filhotinho de gato, quando eles nascem ali, aquela ninhadinha de gato, você vê a alegria dos bichinhos, né? Eles só querem saber de brincar e mamar no peito da mãe, né? E eles não param. Os filhotinhos de cachorro destroem a casa.
Eles comem tudo, eles mastigam tudo, né? Então é uma vontade de viver, de aproveitar, de se alegrar. As crianças, nossos filhos, a brincadeira deles, né? A vontade deles de fazer tudo que eles puderem para se divertir o tempo todo, né? Então eles encontram felicidade em coisas pequenas, né? Eles estão ali felizes, né? Brincando. O homem, ele procura alegrar-se. O homem, ele busca felicidade, ele busca distração, ele busca entretenimento, ele busca satisfazer as suas paixões. Dentro do homem existe essa necessidade, né? A ciência fala de dopamina, fala de um monte de coisa que tem no nosso cérebro, e o nosso cérebro busca estabelecer ali um nível de dopamina mínimo, e aí você quer mais e mais, né? E aí quando você encontra alguma coisa que te dá dopamina, aquilo ali te deixa tranquilo. A ciência explica essas coisas, né? São coisas da natureza humana. Coisas da natureza humana. O texto está dizendo, né, que o mundo está no coração do homem. Mas o Novo Testamento, o Evangelho diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Né? Que a gente tem que mortificar essa carne aí, esse desejo aí, de amar as coisas do mundo. De amar o mundo. Isso não vem do Pai, não é? Mas é do mundo. E o mundo passa e todos os seus desejos, todas as suas vontades, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade do Pai, né? Ele viverá para sempre. Então a gente vê que existe uma lei da natureza e existe uma lei do espírito de vida em Cristo Jesus. A sequência do texto, ó, verso 12. E já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom? Até então, isso aqui é o que eles tinham por conhecimento. Que conhecimento esse homem tão sábio tinha? Era só isso. Né? Quando aconteceu a queda de Adão ali, foi dito para eles, né? Olha, vai ser desse jeito, né? Uma inimizade com a serpente, trabalho árduo, do suor, do sofrimento do trabalho você vai se alimentar, não é? Os seus dias serão poucos na terra. Então o homem, ele entende o quê? Bom, se o meu negócio é trabalhar, então o meu prazer está em aproveitar o fruto do meu trabalho. Esse é o meu prazer. Essa é a minha vontade. Não é? Só que olha só que interessante, irmãos. Vamos só terminar esse texto aqui rapidinho, só para não perder o sentido. Verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. E quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, a conclusão que a gente vê aqui, né,
é que ele conclui com toda a sua sabedoria que o homem tem que aproveitar essa vida, né? Essa é a mensagem que o mundo também prega. Viva cada momento, cada segundo, como se fosse o último. É isso que o mundo prega, né? E, irmãos, o cristão não pode pensar isso. Essa mensagem ela é diabólica. Porque pensando assim, os casamentos se dissipam, as famílias se destroem. Pensando nisso, muitas pessoas cometem grandes absurdos. Destroem as próprias vidas, as vidas dos outros, né? E ainda que exista moderação nesse pensamento, ainda que as pessoas tentem agir segundo a moral humana, né? A palavra diz que bem-aventurado é aquele que ajunta tesouros no céu, né? E aquele que padece por causa do nome de Jesus nesse mundo, sofre perseguição. Então você vê que é outra mensagem, é outra história, é outro objetivo, é outra esperança. A esperança de Salomão é uma pobreza. A esperança de Salomão é miserável. Olha o capítulo 6. Capítulo 6 aí de Eclesiastes mesmo, verso 3. Olha que coisa. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, ou seja, não enjoar, não ficar assim já... Olha, se o homem não enjoasse, não perdesse o prazer das coisas, vivesse muitos anos, ele vai extrapolar ainda mais, ó. E se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Olha que coisa, irmãos. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? O nome disso é desesperança. O nome disso é justamente o que ele disse aqui, trevas, escuridão, vazio, não é? Se não houvesse esperança de vida eterna, se não houvesse reino dos céus, verdadeiramente a gente estaria aqui vivendo uma loucura, não é? Para aproveitar cada instante, cada momento. A gente não ia querer perder nada da nossa vida. Cada coisa que você... Se a pessoa andasse atenta, né, com esse pensamento, né, cada tempo perdido seria um prejuízo muito grande, né? Glória a Jesus. Então, nós vemos que a sabedoria de Salomão, e ele segue, irmãos, se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão ver que o livro todo é sem esperança, o livro de Eclesiastes, né? Muito interessante, irmãos. E aí, irmãos, vamos lá para o Novo Testamento, vamos para 2 Pedro, lá no finalzinho. Depois de Hebreus, de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5. Irmãos, acho que eu vou dar uma lida antes, que esse texto aqui é um texto bonito para a gente ligar no que está sendo falado. Verso 2 em diante, diz assim, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou
pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você vê que aqui ele já foi para outro, a gente foi para um outro texto, um outro pensamento, um outro Senhor, né? Um outro Senhor. Aqui nós vemos que ele está dizendo que o Senhor Jesus nos tirou do mundo para uma nova esperança, uma viva esperança. Nos abençoou, não é? Grandemente nos abençoou. Verso 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o seu esforço, todo o seu ímpeto, toda a sua vontade, não é? Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo, ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Então, ele exorta aqueles que creram e que foram libertos e justificados do pecado, ele prega que andem vigilantes, atentos, se esforcem, não é? Para que não se esqueçam, né? Como ele diz aqui no verso 9, ó. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos. Então ele está dizendo que é possível que alguém que tenha crido em Jesus deixe as coisas rolar de qualquer jeito, a ponto de se esquecer da onde veio, o que tinha, como era. E a vida dele não tem esses frutos, não tem isso aqui que ele disse, né? Acrescente à vossa fé a virtude o conhecimento a temperança a paciência, a piedade, piedade o amor fraternal o amor. Ele vai dizendo coisas para nós, né? Que nós temos que batalhar, se esforçar. Olha a sequência do texto. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Então ele está falando o quê? Animando os irmãos para esperar por esse dia, para abraçar este dia. Então, o cristão, ele tem uma esperança, ele tem lá no final da sua vida, não é? Um prêmio. E esse é o alvo dele, é o objetivo maior dele. Não é? E ele diz assim, vamos continuar lendo. Ó. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente. Então, eu não vou deixar de repetir as mesmas coisas, é igual o apóstolo Paulo falou, porque é segurança para vós, né? O apóstolo Paulo falou. Vocês bem sabem dessas coisas, mas eu mesmo assim eu vou continuar falando. Né? Verso 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo de carne, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, este meu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Tá vendo? Então, eu estou vivo aqui, estou com vocês, eu vou ficar repetindo essas coisas, eu vou ficar colocando isso na cabeça de vocês, porque o Senhor Jesus me revelou que eu vou partir. Não é? Ele já até me disse como eu vou partir. Mas quando eu partir, eu quero ter certeza de que o que eu estou ensinando para vocês vai ficar guardado. Então eu vou ficar repetindo
né? E a gente não faz isso? A gente faz, né? A gente repete as mesmas coisas, né? Glória a Jesus. Para que tenhais lembrança dessas coisas. Verso 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua, ou seja, não contamos qualquer história maravilhosa e um conto fantástico aqui, não. Nós contamos o que vimos com nossos olhos, né? Porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. Então, tá vendo? Então ele está lembrando do monte da transfiguração, em que o Senhor Jesus levou eles para o monte. Nós vamos ler esse texto, né? E ali eles tiveram a visão de Moisés, eles tiveram a visão de Elias, Jesus brilhava, né? E eles ouviram a voz do Pai. Ou seja, ele está dizendo o quê? O Senhor Jesus, ele tinha essa esperança e o Pai o honrou, o glorificou. Nós ouvimos a voz, né? E olha o que ele diz aqui, ó, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então o que ele está dizendo aqui? Naquele monte santo, que ele fala, é o monte da transfiguração, ali havia Moisés e Elias. E Moisés e Elias, lá no Velho Testamento, eles profetizaram muitas vezes acerca de Jesus. Mas são textos que são difíceis da gente ver, da gente entender. Se a gente não tiver muito atento, a gente não percebe que aquilo ali é um texto, muitas vezes, que está falando de Jesus, que está apontando para Jesus. Então ele lembra dessa passagem do monte e ele fala: temos muito firme a palavra dos profetas. Porque o pai disse: esse é o meu filho, em quem me comprazo. A ele ouve. Não é? Olha, é para ouvir Jesus. É para ouvir Jesus. Não é mais para ouvir Moisés. Não é mais para ouvir Elias. Não é mais para ouvir a lei. Não é mais para ouvir os profetas. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos firme a palavra dos profetas, porque elas apontavam para Jesus. Eram como uma pequena luz que ilumina nas trevas, num lugar escuro, de onde Salomão disse que nós estávamos em trevas. Sem a verdade do Evangelho, sem a salvação do Evangelho, o homem está em trevas. Ainda que ele viva 2000 anos, como ele disse, ainda que ele não se farte desse mundo, ainda que ele consiga aproveitar todas as belezas da natureza, todas as riquezas que o dinheiro pode dar, ele está em trevas. Ele vai morrer sem Jesus, sem salvação, como morre um animal, como morre um cão, morre o homem. E o passado dele não importa mais. A memória dele vai ser apagada. Sem Jesus Cristo, sem vida eterna, sem a luz verdadeira. Não é? Então aqui ele está dizendo, por quê? Porque aquelas profecias lá que apontavam para Jesus são como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. E nós temos muito firme. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque Pedro escreveu essa carta para judeus. Irmãos, hoje nós temos o Evangelho. A palavra está esclarecida. A palavra do Evangelho resplandeceu na nossa vida. Nós não orientamos os irmãos a procurarem sabedoria no Velho Testamento. Porque a sabedoria do Velho Testamento, irmãos, ela é morta. O que você tem no Velho Testamento, que é mais importante ali, o que é? É o que fala da revelação em Jesus Cristo. É o que aponta para Jesus Cristo. Só que nós já temos Jesus Cristo, nós já cremos no Senhor Jesus. Então nós temos que aprender do Novo Testamento. Não que conhecer o Velho Testamento seja ruim, mas a gente tem dificuldade de ler o Novo. Vamos ficar perdendo tempo lendo o Velho Testamento, não é? Então, nesse
contexto aqui era diferente, irmãos. Nesse contexto aqui, os evangelhos, as cartas estavam sendo escritas. Um povo que ainda estava totalmente preso no judaísmo precisava olhar para as profecias do Velho Testamento, naquilo que eles tinham por precioso, as escrituras do Velho Testamento, para ver Jesus ali e falar, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse aqui é aquele que haveria de vir. Eu creio que ele é verdadeiro, eu vou crer na sua palavra. Mas a partir do momento que creu, ele sai do Velho Testamento. Porque aquilo ali é uma pequena luz que iluminava num lugar escuro, nas trevas. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, em Mateus 17, vamos para esse texto aqui, só para ficar bem claro. Verso 1. Eu vou ler direto, tá? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos nós aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão. Isso foi uma visão, né? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então aquilo ali foi um segredo. Era para eles depois revelarem o que eles viram ali. E o que eles viram ali, né, irmãos? O Senhor Jesus falando com Moisés e com Elias. Mas quem que brilhava? Jesus. Quem que estava brilhando em evidência? Jesus. Quem que sobressaía? Jesus. A voz do alto veio e disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouve. Então é para ouvir Jesus. Não é mais para ouvir a lei. Não é mais para ouvir Elias. Mas o que Pedro estava dizendo antes para Jesus? Se o Senhor quiser, Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos. Por quê? Porque na lei, para adorar, o que eles faziam? Tabernáculos. Então, se não tinha um templo para eles irem lá adorar, eles construíam uma tenda, eles faziam um altar. Então, veja que os homens, nos dias de hoje, eles fazem tendas e altares para Moisés, tendas e altares para os profetas. Eu ouço daqui, muitas vezes, cultos inteiros de profecia, só profeta, é só bens materiais, é só promessas para agradar a carne, não tem evangelho, não é? Então Pedro ainda não tinha entendido, então ele olha, Senhor, se o Senhor quiser, vamos fazer agora aqui, 3 altares, né? Porque ele vendo Moisés e Elias ali, ele talvez tenha imaginado, né? Que talvez fossem divindades. Tamanha ignorância. E as pessoas estão desse jeito hoje, prestando culto, né? E não tem nada a ver. A palavra do Senhor Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra do alto veio e disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Escutai-o, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, está muito claro para a gente, né? Eu quero ler um texto em Atos, irmãos. Atos, capítulo 2. Assim que o Espírito Santo foi derramado,
O apóstolo Pedro, ele foi revestido de poder, de autoridade, né, irmãos? Porque o Espírito Santo faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença na vida de Pedro. Um homem ignorante, um homem cheio de vontade. Vontade ele tinha, né? Mas ele metia os pés pelas mãos toda hora, né? Glória a Jesus, que ele recebeu o Espírito Santo. E vamos ler aqui a partir do verso 25. Atos 2. Ele começa a pregar aqui, irmãos. O capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, né? E quando aconteceu essa coisa maravilhosa e as pessoas começaram a ouvir a pregação do Evangelho, cada um na sua língua, né? Alguns começaram a apontar o dedo para os cristãos e falar, ó, tá tudo bêbado, tá tudo doido esse povo aí, né? No capítulo 2 mesmo, aqui vamos ler a partir do verso 25, porque o apóstolo Pedro ele começa a discursar, a pregar o Evangelho, né? Verso 25, ele vai dizer assim, ó, porque dele, de quem? Jesus, né? Disse Davi. Olha que interessante, então ele está pregando para os judeus, e está dizendo, Davi falou de Jesus. Vocês sabiam que Davi falou de Jesus? Aí ele vai falar, o que foi que Davi falou? Ele vai citar um trecho de um salmo, olha só. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Se os irmãos olharem lá em Salmo 16, a tradução ela é um pouco diferente, mas é esse texto aqui. Se você não entende o que está sendo dito, você acha que são palavras de Davi falando dele mesmo, não é? E, na verdade, é uma profecia, como se fossem as palavras de Jesus Cristo. Com esse entendimento, você vai entender o que está sendo dito. Vamos ler de novo, ó, verso 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração. Então é Jesus, se alegrou o meu coração. Jesus, imagina o Senhor Jesus dizendo isso. Está falhando esse microfone? Som. Vou trocar esse cabo aqui. Vou tentar não mexer muito. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Então é o Senhor Jesus Cristo, no momento da sua vida, dizendo, o Pai está do meu lado, e por isso eu tenho paz no meu coração, porque quando o meu corpo repousar, ele vai repousar em esperança. Olha a sequência do texto. Pois não deixarás a minha alma no Hades, no inferno, porque Jesus foi até a mansão dos mortos, desceu até o Hades e pregou aos espíritos em prisão, não é? Tá escrito. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então isso nunca seria Davi falando de si mesmo. Porque Davi viveu uma vida de corrupção, derramando sangue, em pecado, né? E aqui nós vemos então a profecia de Davi. Então, lá no Velho Testamento, quem que diria que estaria falando de Jesus aqui? Se não tivesse o Filho de Deus vindo, feito tantos sinais, essas palavras aqui, elas não têm interpretação. Sem a história de Jesus, essa palavra aqui ela não tem interpretação. Por isso que era uma luz num lugar escuro, uma pequena luz. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, aí elas fazem sentido. Então eu consigo ver que lá atrás apontavam para Jesus. Lá atrás haviam profecias.
para que quando o Senhor Jesus viesse, eles pudessem crer, eles pudessem ver verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Então existem muitos textos lá no Velho Testamento com esse propósito. Mas é só esse o propósito. Fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Você crê em Jesus? Amém, eu também creio. Eu preciso agora desses textos para crer em Jesus? Eu já creio em Jesus. Eu posso conhecer esses textos, eu posso até procurar, mas eu antes preciso me encher do Novo Testamento. Eu preciso me encher da palavra da verdade. Eu preciso me encher do conhecimento, como o apóstolo Pedro falou ali. Não é? Acrescentar a fé, o conhecimento, a santidade, o amor. Então são muitas coisas que precisam ser inseridas dentro de nós, no Novo Testamento, para depois a gente querer alguma coisa com o Velho Testamento. Não é? Porque nós já cremos em Jesus. Glória a Jesus. Verso 28, né? E fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, ele está falando aqui, os irmãos veem, de uma pequena luz lá do Velho Testamento. Para nós, irmãos, passa desapercebido muitas vezes um texto desse. Mas vocês imaginam um judeu, o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar, o Espírito Santo tinha acabado de ser enviado. O apóstolo Pedro traz um texto desse, mostra para eles. Eu imagino o Senhor Jesus Cristo mostrando as Escrituras para eles e falando assim, ó, tá vendo esse salmo aqui, ó? Tava falando de mim. Olha essa parte aqui que Moisés falou. Vocês acham que ele estava falando de quem? Estava falando de mim. Né? Então, os apóstolos, eles viram, muitas vezes eles usam textos lá do Velho Testamento, na leitura do Novo Testamento, você vê embutido no texto, muitas vezes, profecias. Né? Glória a Jesus. E quando você vai olhar lá no Velho Testamento, é uma, duas, três frases no meio de um texto que é só trevas. No meio de um texto que não tem nada da verdade ali. É só coisas das trevas. É roubar, matar e destruir. E no meio desses textos tem lá 3, 4 versículos ali que estão profetizando e apontando para Jesus. Né? É assim no próprio livro de Isaías. Quando os irmãos pegam o livro de Isaías, os irmãos vão perceber isso. Por quê? Isaías sabia da verdade? Isaías conhecia Jesus? Isaías conhecia o caminho da salvação? Não. Ele profetizava, mas não sabia o que ele falava. Aquilo era o Espírito Santo inspirando eles a falar algo que eles não sabiam o que era. E o que os anjos fizeram com eles? Os mataram. Os anjos perceberam que tinha uma mensagem ali dentro. E perseguiram os profetas, mataram os profetas. Porque eles apontavam para a verdade. Eles não ficaram só nas trevas. Eles estavam falando coisas que não haviam de falar. E foram mortos. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, em Hebreus capítulo 1, tá vendo? O Novo Testamento, os irmãos já vai de primeira, né? Glória a Jesus. Diz assim, ó. Havendo Deus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A quem, né, o Filho, ele está falando do Filho agora, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? O Pai fez o mundo pela palavra, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas... Então, Jesus Cristo é o resplendor, ele resplandeceu, ele iluminou, a luz raiou. Lembra da estrela d'alva que nós lemos, né? Até que a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então,
até que o Senhor Jesus resplandecesse, os homens estavam com uma pequena luz que ilumina num lugar escuro, até que resplandeça a estrela da alva em vossos corações. É Jesus. Até que o Senhor Jesus resplandeceu. E quando ele resplandeceu, ele iluminou a todos nós. E ele é a expressa imagem do Pai. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que palavra é essa? É o Evangelho, não é palavra de profeta, não é palavra de Moisés. A palavra do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Independente se é judeu ou se é grego, não importa. Creu em Jesus, pelo Evangelho, salvação. Né? Então, olha que coisa linda, né? Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome. Então ele põe em comparação Jesus com os anjos, porque antes de Jesus, quem habitava nesse mundo e tinha o poder sobre os homens? Os anjos. Quem é que hoje ainda domina todos aqueles que não estão em Cristo? Os anjos. Né? Porque a palavra falada pelos anjos é a palavra do Velho Testamento. Então a palavra dos anjos, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui, capítulo 2, né? Não vamos perder essa oportunidade. Verso 1. Portanto, convém nos atentar com muito mais diligência. Não foi o que Pedro disse também? Temos que nos atentar, né? Nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, né? O Evangelho. Para que em tempo algum nos desviemos delas, dessas coisas que temos ouvido. Por quê? Porque Cristo é muito mais excelente do que os anjos. E ele vai dizer, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então, esse texto aqui, irmãos, ele é muito claro, não é? Olha, tinha uma palavra lá que foi dada pelos anjos, e ela tinha autoridade. Tudo que ela prometeu teve justa retribuição. As pessoas, até o dia de hoje, são amaldiçoadas por essa palavra dos anjos. Como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, né? Quem vos deixar circuncidar, da graça caiu. Da graça caiu. Está debaixo de maldição. Por quê? Porque está na lei. A lei dos anjos é para aqueles que não creem em Jesus. Quem não crê em Jesus continua ainda debaixo do poder. E essa lei, ela tem autoridade. E a retribuição dela é justa. Porque é uma lei que tem autoridade nesse mundo. Só que Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Se você estiver nele, não tem lei nenhuma para apontar o dedo para você. Porque ele está acima, todo o poder. Como nós lemos, né? Verso 4 do capítulo 1. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra falada pelos anjos tem poder, mas a palavra de Jesus está acima, não é? E se você está em Jesus, presta atenção. Se você está em Jesus, se esforça, batalha e persevera, porque você tem esperança. Esperança. Vamos concluir, irmãos, segundo aos Coríntios. Capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 6.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, a iluminação do conhecimento da glória de Deus é através da face de Jesus Cristo. Deus resplandeceu em nossos corações com a palavra do Evangelho, não é? Iluminou a nossa vida, o nosso entendimento. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós continuamos ainda vaso de barro, facinho de quebrar. Qualquer coisinha ele quebra. Vaso de barro é frágil, mas o que tem dentro do vaso é poderoso. O que tem dentro do vaso tem muito valor, não é? É a palavra do Evangelho dentro de nós, é Cristo em nós, esperança da glória. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está dizendo? O cristão, ele vive o resto das aflições de Cristo. O cristão, ele vive a mortificação assim como o Senhor Jesus viveu. Que ele, sendo Deus, ele negou-se a si mesmo. Para quê? Para que a vida dele se convertesse em salvação para nós. Né? Então ele está dizendo, nós quem está pregando, nós quem? Os evangelistas, os ministros da palavra, né? Que batalham pela pregação do evangelho. Em nós opera o quê? A mortificação, a morte, para que aquele que ouve receba vida. E aí, irmãos, não é só quem prega. Aqui ele está falando do cristão que já é convertido. Os irmãos entendem isso? Ele está falando num contexto aqui que aquele que tem o evangelho, ele está morrendo e mortificando suas vontades, para que aquele que ouve venha viver. É isso que ele está dizendo, não é? Glória a Jesus. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. E nós cremos, e também por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de, está vendo? Então, por meio de muitos, a graça ela é abundante e vai fazer com que aumente as pessoas que dão graças a Deus, e isso glorifica a Deus. Por quê? Porque quando a palavra do evangelho salva as pessoas, Deus é glorificado, não é? Nessa salvação. Verso 16. Por isso não desanimamos, não desfalecemos, não retrocedemos, não voltamos para trás, não murmuramos, não desistimos, não é? Não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o nosso corpo carnal morra, ainda que o nosso corpo envelheça, ainda que você tenha um corpo doente, ainda que o seu corpo não esteja valendo mais nada, né? Contudo, o interior, contudo, se renova de dia. O que é isso, irmãos? O que é o homem interior? É o homem espiritual. Ele se renova de dia? Como que isso acontece, irmãos? Como que o seu homem interior se renova de dia em dia? De fé em fé, aprendendo, batalhando pelo evangelho, sendo aperfeiçoado pela palavra, meditando, se arrependendo,
sendo transformado pelo conhecimento, pela razão da fé, né? Em espírito e em verdade. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então é isso, a palavra conclui muito bem, né, irmãos? Que texto para finalizar. Não nos atentando nas coisas que se veem. Foi isso que Salomão disse lá em Eclesiastes? É o contrário, não é? Olha, aproveita. Aproveita. Por quê? Porque daqui a pouco você vai morrer e acabou. É igual um bicho. Ninguém garante que você vai subir ou descer. Aqui não. Aqui eu tenho uma certeza, eu tenho uma confiança, né? Não se atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, não é? Como Salomão mesmo disse, tudo é vaidade, tudo passa, tudo tem seu tempo, não é? Para o cristão, irmãos, é diferente. Não se atentando nas coisas que se veem, pois elas são temporais, né? Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E é para isso que vivemos, irmãos, para as coisas que não se veem. A palavra de Jesus, a palavra da vida. Jesus que resplandeceu a sua luz na minha vida e na sua vida. Glória a Jesus por essa tão grande luz, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, ficando de pé. O irmão Luiz vai agradecer, né, irmão Luiz? Jesus iluminou sua vida, irmão Luiz? Jesus iluminou a sua vida? Glória a Jesus. Agradece, então.